Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras, se inscreva no nosso canal Flá Geral TV e vamos ao que interessa, notícias variadas de hoje. Falaremos sobre Arturo Vidal, sobre um zagueiro uruguaio, sobre o atacante Pedro do Fluminense, sobre a coletiva do Rafinha, sobre o nosso treinador Jorge Jesus, mais uma vez, todo dia ele é assunto, sobre o Clebinho, que deve ser negociado, e também sobre um lateral esquerdo que chorava para ver os jogos do Flamengo. Então vamos lá, nação. Começar pelo Arturo Vidal. Ele é muito amigo do Rafinha. Ele ganhou uma camisa do Flamengo, vestiu com o nome dele, tudo bonitinho, com o número 8. E ele disse o seguinte, se despedindo do Rafinha, ele falou: nos veremos no Rio. Isso pode ser entendido como uma possível final da equipe da seleção chilena no Maracanã, mas pode ser entendido também como um desejo dele, quer dizer, o desejo dele já existe, né, de jogar pelo Flamengo, como pode ser realmente a vinda dele para o Flamengo. Nada é impossível, porque nós temos dinheiro, nós não podemos, evidentemente, gastar irresponsavelmente. Mas dentro de um cálculo, dentro de uma negociação, tudo é possível. Então, o Vidal, como ele é mais conhecido, ele várias vezes já declarou que deseja jogar pelo Flamengo. Em maio, ele disse que gostaria muito de jogar no Flamengo e elogiou muito a nossa torcida. Ele é encantado com a torcida rubro-negra. Portanto, quem é que sabe, né? Vidal, será? Segundo volante, cairia como uma luva ali no meio de campo do Flamengo. Eu vou falar tudo rapidamente para não cansar vocês. Sobre o zagueiro uruguaio, o repórter, jornalista, Fábio Azevedo, ele disse o seguinte, que o Flamengo monitora, ele não está dando como certo, ele ainda deixou bem claro isso, que o Flamengo monitora uma outra opção para a zaga, que seria o zagueiro Sebastián Coates-Nion. Ele é uruguaio, ele tem 28 anos, 1,94 m de altura, e ele joga pelo Sporting de Portugal. Ele tem contrato, na verdade, até junho de 2022. Ele teve passagens também pelo Liverpool da Inglaterra. Portanto, é mais uma opção, né? Tem o zagueiro Gemerson, que pode vir, o Zapata parece que já fechou com outro clube, e fica como uma segunda hipótese aí de um zagueiro para vir, porque o Flamengo pretende sim contratar um jogador para a nossa defesa, nosso miolo de defesa. Falando sobre o centroavante Pedro, o Flamengo, ele pensa no Pedro sim. Inclusive o procurador dele, que se chama Márcio Giunha, ele já foi procurado pelo Flamengo e é difícil a negociação? Mas é impossível? Não. O problema é que a multa dele contratual é de 50 milhões de euros. Claro que o Flamengo não pagaria isso, o Flamengo não poderia fazer essa loucura. Agora, pode sim ter uma negociação, fazer uma proposta, o Fluminense ficar com parte, né, dos direitos dele, dos direitos econômicos do Pedro, e não é impossível. Agora, o que assim, me causa assim, uma certa, vou dizer o que, tristeza talvez, não sei se o termo é bem esse, mas muita gente não sabe que o Pedro foi dispensado da base do Flamengo. Ele com 15 anos, ele jogou no Flamengo, começou no futsal e foi para o campo. E com 15 anos ele jogava na terceira equipe de treinamentos. Ele era como se fosse um terceiro reserva. E ele não ficou no Flamengo, foi mandado embora porque ele era baixo. Aí a gente lamenta, né? De qualquer maneira,
Um garoto com 15 anos, evidentemente que ele pode muito bem crescer, tanto que hoje ele tem 1 metro, se não me engano, 1,85 m. Agora, o Flamengo pode fazer uma negociação aí, nada impede disso, pode receber um não. É difícil o Fluminense querer se desfazer do peso para o Flamengo, mas de qualquer maneira o Jorge Jesus gostaria muito que ele fosse contratado. Mas tem outros aí também, que se não for o Pedro, pode ser outro. Esse realmente é difícil, mas não é impossível. Na coletiva do Rafinha, ele disse que ficou encantado e surpreso, né, com aquela recepção da torcida lá no aeroporto Santos Dumont, porque ele disse que lá na Alemanha não é normal isso, na Europa não é normal. Mas a torcida do Flamengo é diferenciada, então ele ficou muito feliz com aquela festa toda, como a torcida recebeu nos braços o Rafinha. Ele falou que teve várias propostas da Europa, mas ele escolheu o Flamengo pelo gigantismo do nosso clube. Falou que o Flamengo é muito conhecido no exterior, muito conhecido na Europa. Os companheiros dele sempre falavam, pô, Flamengo, quando o Flamengo começou a namorar o Rafinha, né, para contratá-lo, e ele disse que o Flamengo é de um renome internacional imenso, que às vezes aqui a gente não tem ideia, mas ele que está lá fora, ele sabe disso. E ele disse que está no Flamengo para conquistar títulos. Ele já chegou, fez exame, no dia seguinte treinou muito com o Jorge Jesus, e vamos esperar agora que ele fique apto para as partidas, né? A gente não sabe ainda se dia 10 de julho, se ele vai ter condições de enfrentar o Atlético Paranaense, que é nosso primeiro jogo, pela Copa do Brasil, jogo de ida lá na Arena da Baixada. O campo é sintético, não sei se isso daí seria um problema, né, porque ele vai ter que se recondicionar bem. Sobre o Clebinho, nosso lateral direito, infelizmente ele não teve chances no profissional. A gente tem na base muitos jogadores promissores e que eu acredito muito no futebol deles. Não vou falar de todos, porque realmente não são todos. Mas temos muitos. O Clebinho, ele está sendo pretendido por um clube português, que não se tem o nome, e o outro é do Japão, da segunda divisão, chamado Tóquio Verde. Eu conversei com uma pessoa que participa ativamente das negociações, que tem interesse direto na carreira do Clebinho, e essa pessoa me disse que o Flamengo está aguardando chegar a proposta. Já houve sondagem, já houve procura, comunicado, enfim, mas que o que falta realmente é chegar a uma proposta concreta. Pelo que se sabe, o Flamengo pretende receber pelo Clebinho 2 milhões de euros para liberá-lo. Agora vamos a outros assuntos também. Temos aqui a seguinte situação. Em menos de um mês, a nossa torcida, que era de 45 milhões de torcedores ferrenhos, apaixonados, pulou para 55 milhões. Aí você vai perguntar, por quê? Eu vou responder. Porque 99% de Portugal está torcendo para o Flamengo. Eles estão apaixonados pelo nosso clube, pelo carinho com que nós recebemos Jorge Jesus, pelo amor que a nação demonstra por Portugal. E a população de Portugal é em torno de 10 milhões de habitantes. Então, 99,9% está aí torcendo para nós. Teve um clube adversário, não vou falar rival não, porque o Flamengo é rival de todo mundo, mas nem todo mundo é rival do Flamengo, que perdeu boa parte de uma torcida no exterior. Vocês sabem qual é. O Flamengo, portanto, está hoje com 55 milhões de torcedores. Contém nos dedos, tá? Até um mês atrás eram 45 milhões. Agora, falando sobre o treinamento do Jorge Jesus, a gente viu uma deficiência muito grande, que aliás a gente já vem acompanhando há tempos. O que acontece? Chutes a gol, o Flamengo erra muito, muito. Então o treinamento do Jorge Jesus era o jogador pegar a bola, já tocar
no sentido do campo adversário, não pegar de lado, parar não. Recebe a bola, já toca para frente e sai para o jogo. E aí o atacante ou um meia recebe e bate em gol, de meia distância, de longa distância. E a gente viu, por esse treinamento, que erramos muito. Então, o que eu deduzo é que faz tempo que o Flamengo não treina chutes a gols. São fundamentos que tem que ter, cruzamentos, chutes a gol, batidas de escanteio, batidas de faltas laterais. O Jorge Jesus ele já começou a fazer esse trabalho. Vai obrigar os jogadores a se conscientizarem de que tem que treinar chutes a gol, cruzamentos, fazer 1, 2, jogadas individuais também, mas vai haver a coletividade com ele. Futebol, como vocês sabem, é isso, são 11 em campo, não é um jogador só que vai resolver. Então tem que haver aquele conjunto, um esquema tático que ele tem, aliás, vários esquemas, várias táticas, várias estratégias. Esse é o nosso Jorge Jesus. Eu acredito que só falta uma notícia agora. Olha, por incrível que pareça, tem um lateral esquerdo pretendido pelo Flamengo que quando era criança ele chorava para ver os jogos do Flamengo. E não era no Brasil não, lá em Portugal. É o lateral esquerdo, Fábio Coentrão. Fábio Coentrão, ele ficava em casa e chorava para ver os jogos do Flamengo. Ele realmente criou uma identificação com o Flamengo desde criança. Muita gente pode dizer assim, ele está jogando para a mídia para vir para o Flamengo. Mas ele também teve propostas do exterior e tem propostas. Ele deseja jogar no Flamengo. Agora, nós temos ainda o Felipe Luiz, as prioridades, né? O Guilherme Arana, um dos dois. Vamos ver aí se o Felipe Luiz vem, se não vem. Tem o Guilherme Arana, que custaria em torno de 10 milhões de euros, mas negociando poderia cair. E o Fábio Coentrão, que foi jogador Jorge Jesus, que tem uma confiança muito grande no atleta. Inclusive, eu já falei isso no vídeo anterior, o Coentrão ele cresceu muito quando ele foi treinado pelo Jorge Jesus. Então ele tem uma gratidão também muito grande, uma confiança mútua, né, um do outro. Então é isso, nação, por hora é isso. Procurei ser o mais breve possível, não sei o tempo que deu. Pois deu 12 minutos, quase 13, mas é que são muitas notícias. Eu procuro ser o mais objetivo para não cansar vocês. Nação, saudações rubro-negras e rumo aos títulos.